Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Cruzeiro. Hoje vamos ficar por dentro da possível contratação do zagueiro do Flamengo, o Fabrício Bruno. Ele que mostrou grande interesse em vir para o Cruzeiro e o Cruzeiro também que não vai deixar barato, né? Vai fazer de tudo para trazer ele. Vamos acompanhar essa notícia com os donos da bola e se inscreva no canal, deixe seu like, bora para o vídeo. Ô Jeves, uma grande contratação, né? Você também gosta de futebol argentino, você acompanha muito futebol estrangeiro. Sim. O Cruzeiro está fazendo uma baita negociação, né? Boa tarde, Elton. Boa tarde, amigos de casa. Realmente é uma contratação de impacto que o Cruzeiro está fazendo, trazendo o Valentim Gomes, né? Um dos principais jogadores do futebol argentino, não só zagueiro, mas também de outras posições. Uma das grandes promessas, é jogador já de seleção argentina, também pelas categorias de base. É um jogador que tem uma postura de líder muito jovem, né? Ele tem apenas 21 anos, mas já se porta como líder, é capitão de uma equipe que tem vários jogadores experientes. Apesar de ser uma equipe jovem, a equipe do Vélez, tem alguns jogadores experientes que poderiam sim estar com a tarja de capitão, mas ela pertence ao Valentim Gomes. E eu acho que para qualquer equipe do futebol brasileiro, seria uma contratação de peso, uma contratação grande e uma contratação tanto quanto inteligente. Muitas vezes a gente fica preso aqui a alguns nomes, fulano saiu para a Europa, foi para a Arábia e tal, e dessa vez o Matos ele consegue ir um dos principais ativos do futebol argentino, e cá entre nós não é lá uma cifra barata, mas me parece um grande investimento que, diga-se de passagem, acredito que o Cruzeiro irá recuperar esse investimento e ainda mais que isso quando o Valentim Gomes certamente for vendido. Ele não fica muito tempo na América do Sul, na minha opinião. Tá aí, eu também penso igual o Jeves, eu acho que foi uma baita de uma negociação, o Cruzeiro foi muito bem no mercado e é uma outra visão que eu tenho, de que o Cruzeiro lá na frente ainda vai lucrar bastante com o Valentim Gomes. Ô Thiago Fernandes, eu preciso te ouvir novamente, você falou rapidamente, a gente estava falando a respeito do Valentim e você citou a questão do Fabrício Bruno, mas eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre o Fabrício Bruno, o que está faltando, que tipo de detalhe que ainda falta, já tem o martelo batido do lado de lá, tem martelo batido do lado de cá, a parte do jogador também está satisfeita com o que foi colocado. Dá uma destrinchada, por favor, na questão do Fabrício Bruno. Tá, o que eu tenho é que o Fabrício Bruno pediu para vir para o Cruzeiro e isso é fundamental para que essa negociação aconteça. O jogador sabe que não vai ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz já disse isso também ao presidente do Flamengo, que é o BAP, e hoje o Flamengo aceita negociá-lo. O Flamengo está negociando com o Cruzeiro, ajustando detalhes para que ele venha de fato também nesta semana e depois siga para os Estados Unidos, onde o Cruzeiro faz a pré-temporada, por 6 milhões de dólares. Essa é a parte fixa da negociação. 2 milhões de dólares em 2025, 2 em 2026 e mais 2 em 2027. Serão 3 parcelas idênticas anuais de 2 milhões de dólares. E além disso, caso o Cruzeiro vença a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, até dezembro de 2027 o Cruzeiro pagaria mais 1 milhão de dólares ao Flamengo. Ou seja, essa negociação poderia chegar aos 7 milhões de dólares. E este é o desenho do negócio com a chegada do Fabrício Bruno na Toca da Raposa 2. Ô Valor, você é sempre muito cuidadoso quando você vai falar a respeito de chega para ser titular, é para chegar e vestir a farda e entrar em campo, não, tem que jogar um pouco mais, você sempre é muito cuidadoso com essas colocações. Mas uma dupla, Valentim e Fabrício Bruno, já chegaria para assumir a titularidade do Cruzeiro? Não, com certeza. Tem casos e casos, Elton. E eu acho que o que contribui muito nessa situação é, primeiro, a qualidade dos jogadores que estão envolvidos no negócio, tanto o Valentim quanto o Fabrício Bruno, e o ano corrente de 2024 da defesa do Cruzeiro. Repito, eu sempre gosto de colocar um asterisco, é muito importante colocar esse asterisco. É um time que passou por 3 técnicos novamente, começou o ano com o Larcamon, mudou para o Seabra e terminou com o Diniz. Fica difícil, de uma maneira geral, você conseguir ter alguma sequência e uma produtividade linear nos setores. Mas quando você pega exemplo como 2023, que também aconteceram várias mudanças no comando técnico do Cruzeiro e aconteceu ali uma zaga com jogadores bem mais limitados do que os que já estavam no elenco, do que os que estão chegando, e ainda assim a gente conseguiu ver uma dupla durante o ano. Não, ali
O Cruzeiro começa o ano com Neres e João Marcelo, salvo engano, com o torcedor protestando bastante, querendo a presença do Zé Ivaldo. Depois vira Zé Ivaldo e João Marcelo. Na sequência, isso muda novamente, vira Vidalba e João Marcelo. Tem um momento que é Vidalba e Zé Ivaldo. Enfim, então, uma rotação muito grande na titularidade. Mas existem casos e casos. Neste específico, são jogadores que chegam para mim, sem nenhum tipo de dúvida, para assumirem, até por características que cada um deles tem. O Fabrício Bruno é um zagueiro construtor também, mas que, na minha opinião, não tem como característica principal a construção, tem a velocidade para um contra um, para voltar para o famoso correr para trás. E isso, para um time que quer jogar e deve sim jogar dessa maneira com linhas altas, é muito interessante para o Fernando Diniz. E o outro lado, o Valentim, que é um zagueiro também com a sua velocidade, mas que tem muita capacidade, mais do que o Fabrício Bruno aí para mim, de construir o jogo. Então, diante disso, eu não consigo ver um departamento de futebol, juntamente com a comissão técnica, que traz 2 zagueiros para colocá-los no banco, principalmente, repito, depois da temporada que o Cruzeiro teve em termos defensivos, foi uma sangria desatada. Todo jogo, basicamente, a gente sabia que o Cruzeiro levava gol. Ô Caio, qual o patamar que podemos colocar a defesa do Cruzeiro hoje, a dupla de zaga do Cruzeiro? Tem grandes zagas no futebol brasileiro, a dupla de zaga do Palmeiras, por exemplo. Você pega o Murilo, você pega o Gustavo Gomes, que são ótimos zagueiros, que fazem uma dupla que eu acho que chama atenção no futebol brasileiro. Que patamar que pode entrar Fabrício Bruno e Valentim Gomes? Elton, então, a gente fala de potencial, né? Porque a gente ainda não viu essa dupla em campo. Agora eu acho que tem potencial para ser uma dupla top 5 no país, né? Dá para se falar de Bastos e Barbosa, de Léo Ortiz e Léo Pereira, né? A dupla titular do Flamengo, você citou bem a dupla do Palmeiras, mas eu acho que Fabrício Bruno e Valentim Gomes têm um potencial muito interessante, né? A chegada do Fabrício, inclusive, pode ajudar no desenvolvimento do Valentim Gomes, que é um jovem que tende a ser mais jogador do que o Fabrício Bruno, mas que ainda precisa se adaptar ao futebol brasileiro. E quando a gente fala do Fabrício Bruno, a gente está falando de um zagueiro que nos últimos 3 anos foi um dos mais regulares dentro do país. Ele está plenamente acostumado com esse cenário. Então, é um zagueiro que pode ajudar também o Valentim Gomes a render ainda mais. E casa, claro, com a ideia de jogo do Diniz, né? Eu acho que ambos casam bastante com isso, tanto que o Diniz conversou com os 2 jogadores pelas informações que a gente tem. E, bom, o torcedor do Cruzeiro pode ter muita expectativa, sim, de uma zaga em um patamar bem elevado com Fabrício Bruno e Valentim Gomes. Só lembrando, é importante a gente ressaltar que a memória recente é muito a que fica, né? E a gente tem a memória do Fabrício Bruno jogando pelo Flamengo e se destacando no Flamengo com a força toda que o Flamengo tem. Mas o Fabrício Bruno também se destacou em equipes menos badaladas. Vamos lembrar da Chapecoense, que ele foi muito bem, jogou muito bem no Chapecoense. É um cara muito querido em Chapecó. Se destacou bastante jogando pela Chapecoense. Acho que tem a chave da cidade lá, de tanta facilidade que ele demonstrou em campo e tanta entrega que ele demonstrou em campo, defendendo as cores da Chapecoense. Já tinha jogado bem no Cruzeiro mesmo e acabou saindo muito jovem do Cruzeiro e depois no Red Bull Bragantino. Jedes, então quando a gente faz o combo, a história do Fabrício Bruno, é um cara que conseguiu entregar por onde passou. E isso também conta quando você vai fazer uma avaliação, principalmente uma avaliação criteriosa para montar uma grande equipe. Com certeza, o Fabrício Bruno é um zagueiro que ele tem algumas características que geralmente são raras, né? Zagueiros que têm tanta velocidade assim, como ele mesmo já se comparou, né? Se autocomparou a jogadores velozes e ganhou na corrida. Acho que inclusive o Fabrício Bruno e o Valentim Gomes, cada um tem as suas particularidades e acabam se complementando, né? O Fabrício Bruno um jogador mais alto, mais truculento ali, digamos assim, e o Valentim Gomes um jogador mais técnico um pouco mais magro, mas que tem uma boa saída de bola. Então acho que também é uma boa contratação. São valores bem altos, né, para um jogador que está beirando os 30 anos, mas certamente eleva o patamar da defesa do Cruzeiro e coloca sim, pelo menos entre os top 5, eu concordo com o Caio nesse ponto.
Eu perdi um pouco a capacidade quando o Jeves fala, né? Truculento. Não, truculento, ele tá certo. O Fabrício Bruno, ele isso aí é a própria composição física dele, do isso. Valentim e do Fabrício. Se você colocar um ao lado do outro, é como daqui a pouco, Thiago, você que tá realmente num exemplo, cuidando muito bem da sua saúde, daqui a pouco eu vou levar uma vantagem física superior a você, que felizmente está emagrecendo, está em forma, muito. Não tem como, isso aí vai estar explícito, Thiago. O Fabrício Bruno é mais alto, logicamente, mais pesado, ele tem 10 centímetros a mais do que a altura do Valentim. Então é normal que ele seja um zagueiro que ganhe mais disputas no aspecto físico, mas ele é técnico também, viu, Thiago? Não é um butineiro, não. Corpulento fica melhor. Truculento tem mais relação com Concordamos, agressividade, com concordamos, violência. tá vendo? Truculento ele não é. Eu acho que não é truculento. Ele é um baita zagueiro, gente. E assim, Mas alguém, peraí, alguém, por favor, gente, quem tá no YouTube volta e alguém, por favor, de ontem para hoje ou da semana passada para cá, falou que o Fabrício Bruno não é um ótimo reforço, que não é um grande jogador, enfim. Quando você trata como truculento, Elton, me soa pejorativo. Fulano é truculento, me soa pejorativo. Eu, sinceramente, acho que não é a palavra que melhor se encaixa para ele. Quando eu vou falar truculento, tem uma enormidade de zagueiros que a gente pode citar. Viril é uma palavra bem melhor, que para mim se encaixa mais. O cara tem força física, isso é inegável. O Jeves depois pegou e te pediu perdão. Eu acabei de corrigir a etimologia. Ele falou corpulento para você. Eu só estou dizendo que truculento ele não é isso. Eu concordo com o Jeves. Vossa Senhoria. Ele é corpulento. Corpulento porque ele é grandão, ele é forte e tal. Mas o Fabrício Bruno, tecnicamente, para mim, é um baita zagueiro. Tecnicamente, muito, muito acima da média do nosso futebol. E eu até discordo do Caio quando ele fala top 5. Eu acho que essa zaga é top 2. Para mim, essa zaga, talvez, se o Gustavo Gomes recuperar o auge dele, ela só fica atrás do Palmeiras. Eu prefiro o Fabrício Bruno ao Léo Pereira. Eu acho o Fabrício Bruno mais jogador do que o Léo Pereira, que é titular no Flamengo. Eu prefiro o Fabrício Bruno ao Léo Pereira. E aí, eu formaria a zaga do Flamengo, fosse eu o treinador do Flamengo, com Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Eu acho que são os dois melhores. Mas ele não gosta, eu não sei porquê, ele não gosta do Fabrício Bruno. Ele prefere Léo Ortiz e Léo Pereira, ele escalou dessa forma. E aí, hoje para mim, a zaga do Cruzeiro, com o Valentim Gomes e com o Fabrício Bruno, ela é a segunda melhor do país. Eu acho que tem potencial para estar no top 4, tá? Tem potencial para virar isso. Só queria dizer o seguinte, é importante o torcedor do Cruzeiro ter consciência que o Flamengo não está feliz com essa situação. Só que o Flamengo ficou fechado na situação. A maneira como foi administrada a volta do Fabrício Bruno da seleção e, de fato, se a gente for avaliar, hoje no Flamengo, apesar da qualidade dele, diante da maneira que o Filipe Luís tocou o elenco no final da temporada, ele era o quarto zagueiro, porque Léo Pereira, Léo Ortiz, Davi Luiz, que foi embora, e Fabrício Bruno, depois de ter voltado pela seleção. Não estou dizendo que deveria voltar, mas o Fabrício Bruno ele não gostou da forma como foi conduzida a volta dele da seleção brasileira. E aí o Flamengo fica numa situação onde o jogador não gostaria de ficar mais, deixou claro, o técnico se desgastou com o jogador e o Boto, o diretor de futebol português que chegou, chancelou também. Então o Bapa ele ficou numa situação que não restava para ele muita coisa a não ser, obviamente, não ouvir qualquer proposta, liberar o jogador para qualquer proposta. Vocês podem observar, o Flamengo com certeza vai ir ao mercado buscar um zagueiro. Porque ele não tem o Davi Luiz, ficou com o Léo Ortiz e também com o Léo Pereira. Tem o Pablo, que voltou de empréstimo do Botafogo, mas acho que não deve ter oportunidade no Flamengo. Então, assim, o Flamengo ficou numa situação ruim e não está feliz em negociar esse zagueiro com o Cruzeiro, não. É curioso, né? Assim, Esse foi o nosso vídeo de hoje, a possível contratação do Fabrício Bruno, que mostrou interesse em vir para o Cruzeiro, e o Cruzeiro não vai deixar barato, né? Vai fazer de tudo para firmar contrato com ele novamente. E também o Valentim Gomes, né? Que está a caminho do Cruzeiro. Excelente contratação também que o Cruzeiro está tendo para 2025, fora outros nomes da bola. Gabigol, Dudu,
Fagner, outros nomes que já estão dando o que falar no Cabuloso. E você? O que você acha dessa dupla do Fabrício e do Valentim? Você acha que vai ser uma dupla de arromba para fazer muito gol em 2025? Deixe a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, deixe o seu like para não perder nenhum vídeo que vamos postar aqui no canal do Cruzeiro. E compartilhe para mais pessoas verem os nossos vídeos e para que o nosso canal possa crescer. Então, fui!